Então vamos lá, gente. Antes de começar o vídeo, é importante a gente mostrar aqui que esse é um tema muito sensível, é muito complexo, envolve vários aspectos, envolve aspecto religioso, geopolítico, bélico, de interesses internacionais, de mercado. Então assim, é muita coisa envolvida, por isso o vídeo vai ficar um pouquinho maior, mas assim, é porque a gente está tentando não abordar de forma superficial, apesar de a gente ter resumido muita coisa. Então assim, é isso e vamos lá, vamos começar o vídeo. Vamos começar abordando por um aspecto que é o aspecto religioso, tá? Então vamos trazer lá as religiões abraâmicas, as três religiões abraâmicas, que é justamente o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, beleza? Então essas três religiões, elas possuem muitas semelhanças. Uma delas vai ser alguns lugares sagrados, como Jerusalém. E Jerusalém vai ser palco de conflito entre essas três religiões. Então, para a gente entender isso tudo, vamos voltar no tempo lá quando Moisés levou os hebreus, que são os judeus, para a terra prometida, que é Canaã, segundo Torá e a Bíblia. E aí, durante muito tempo, esses hebreus ficaram convivendo de maneiras conflituosas com outros grupos, como os filisteus. E aí, quando a região ali estava sob posse do Império Romano, com os hebreus e os filisteus e outros grupos morando ali, o Império Romano vai ter muitos conflitos com a população judaica que existia ali naquele território. E aí, numa dessas revoltas judaicas, a gente vai ter o Império Romano denominando aquela região de Filistina, que é a terra dos filisteus, que numa grafia para o latim fica Palestina. Tanto é que o nome em árabe é Filistina, em vez de ser Palestina. Então, Palestina, o nome Palestina vem dessa época aí. E justamente devido a esse conflito que tinha entre os romanos e os judeus, o Império Romano vai fazer uma série de políticas que vai estimular a expulsão dos judeus daquela terra, levando à famosa diáspora judaica, quando os judeus vão sair ali da Palestina e ir para vários lugares do mundo, como Europa, Ásia, África, mas também é importante lembrar que alguns judeus vão ficar naquela terra, mas a maioria serão expulsos e vão para outros lugares, beleza? Depois disso, muita coisa vai acontecer, como a Palestina vai ser dominada pelo Império Romano Oriental, depois pelo Império Turco-Otomano, e nesse contexto aqui de domínio do Império Turco-Otomano que vai rolar as famosas cruzadas, quando os cruzados, alguns cruzados católicos vão guerrear contra os islâmicos ali na Palestina, no caso em Jerusalém, e aí nesses episódios das cruzadas vai ter alguns eventos no qual alguns cruzados vão matar até os judeus que existiam naquela região. Então assim, vai virar um outro tipo de conflito, até que no final a Palestina vai ficar sob o controle mesmo do Império Turco-Otomano e vai durar esse domínio durante mais de 1500 anos. Mas veja, esse domínio não quer dizer que quem vai morar lá serão os turcos. A Palestina vai ser controlada pelo Império Turco-Otomano, mas quem vai continuar morando lá serão os árabes palestinos e poucos judeus e outros grupos étnicos que viviam na região, beleza? Então, depois desses mais de 1000 anos, o cenário da Palestina começa a mudar lá pela segunda metade do século XIX, pelos anos de 1860, quando começa um movimento chamado sionismo, que foi um movimento estimulado por judeus para voltar para a terra prometida sob esse pretexto religioso judaico. Então assim, na virada do século XIX para o século XX, a gente já tinha a migração de mais de 30 mil judeus para aquela região. E o curioso é que tinha dois tipos de ocupação. Uma ocupação socialista, que realizava uma espécie de agricultura ali coletiva, e uma ocupação capitalista, que eram algumas pessoas que financiavam e compravam terras para produzir algumas mercadorias como vinha, que faz vinho. No início do século XX, ocorre a Primeira Guerra Mundial, e na Primeira Guerra Mundial o Império Otomano acaba e aquela região agora vai começar a ser controlada pelo Império Britânico. Tanto é que ela vai começar a se chamar Mandato Palestino Britânico. E nesse período ali entre guerras, no período entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, o sionismo vai se intensificar, os britânicos vão até tentar frear um pouquinho da migração judaica para aquela terra. E vai ter momentos que vai ter tensões entre judeus e britânicos, entre judeus e árabes, entre britânicos e árabes. Tanto é que um grupo judeu vai ser considerado como terrorista pela Inglaterra depois de um atentado que esse grupo vai fazer em um hotel britânico lá em Jerusalém. Em 1919, acontece um manifesto anti-sionista ali pela Palestina, que os palestinos alegavam que eles eram contra o sionismo e apesar de respeitar
segundo a palavra deles, né, os irmãos judeus que existiam já ali naquela região. Então assim, eles falavam, olha, a gente respeita os judeus que moram aqui, mas a gente é contra o sionismo, já prevendo, né, que isso poderia gerar problemas no futuro. Em 1938, ali para conter uma tensão que estava existindo entre os árabes palestinos e os britânicos vão se aliar aos judeus. E aí, nesse meio tempo, vai estourar a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, o nazifascismo vai ter aquele trato com os judeus através do Holocausto, vai ocorrer um genocídio, e aí vai existir um apelo internacional de algumas potências pela criação de um Estado para os judeus. Até que na Assembleia da ONU, em 1947, presidido inclusive por um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, vai ser determinado na Assembleia Geral da ONU uma partilha ali do território para a criação de um Estado de Israel e da Palestina. Mas essa legislação da ONU não quer dizer que já estava determinada a criação do Estado de Israel e da Palestina. Não, era uma legislação que indicava o caminho para a criação dos dois Estados. No ano seguinte, em 1948, Israel vai declarar a independência para a criação do seu Estado. E aí vai até pegar o Reino Unido de surpresa, e aí vai começar a acontecer alguns conflitos entre árabes, inclusive vai rolar uma guerra por questões fronteiriças entre Israel e os árabes. Israel vai ganhar essa guerra, né, que chama de Guerra de Independência, e nessa guerra que Israel ganhar vai expandir suas fronteiras, e aí vai fazer um dos eventos mais marcantes durante a história desse conflito, que foi a expulsão de mais de 700 mil palestinos de sua casa ali, para expandir suas fronteiras, né? Esse evento ficou conhecido como Nakba, que em árabe é a grande tragédia. E, gente, foram mais de 700 mil pessoas expulsas de suas casas. Isso naquela época equivalia a quase metade da população palestina. Isso é tão impactante que até hoje a maioria da população palestina vive fora da Palestina. Então, assim, é muito marcante, foi um evento mesmo de expulsão das pessoas de suas terras. E nessa guerra, Israel lutou contra o recém-formado, né, grupo chamado Liga Árabe, que juntava ali vários países vizinhos da região, que são árabes, né, como Egito, Líbano, Jordânia, Iraque, tudo para conter a expansão de Israel e também conter um pouco da imigração palestina que estava levando um inchaço populacional de outros países. E durante esse conflito, comunidades judaicas espalhadas pelo mundo todo começaram a financiar essas guerras que Israel estava presenciando, né? Então, assim, eram pessoas que estavam comprando armamento de potências que tinham acabado de lutar 2 guerras mundiais. E também nesse movimento, vários judeus que lutaram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, principalmente a Segunda, migraram para Israel para combater essas guerras. E nesse, o sionismo se intensificou, a gente teve mais de 100 mil judeus migrando para Israel. Então, assim, foi tudo junto, tudo acontecendo junto. Israel começa a ganhar o apoio de vários países, como França, e de início a própria União Soviética apoiava. E aí, no intervalo de 30 anos, ocorreram diversas guerras, como a de Suez, a Guerra dos 6 Dias, a Guerra de Yom Kippur. E no final dessas guerras, no final desse período, Israel meio que triplicou o seu território, em contraste total com a Palestina, que teve seu território reduzido drasticamente. Então Israel começou a controlar algumas regiões estratégicas, como nascentes de rios. Israel contrariou e não respeitou, né, ali algumas fronteiras que a gente tinha delimitado pela ONU. Além disso, aí nesse intervalo de tempo, ainda rolou o desenvolvimento de armamento nuclear em segredo pelo governo israelense. E agora Israel passou a receber apoio direto de armamento pelo governo dos Estados Unidos. Em 1991, nasceu um grupo extremista chamado Jihad Islâmica, que tinha como objetivo a destruição total do território de Israel e construir um Estado da Palestina sob os limites lá da fronteira que tinha do antigo mandato palestino-britânico. No final ali da década de 80, ocorre o primeiro Intifada, que foi um evento que envolvia uma série de manifestações, boicotes, protestos, um levante popular da população palestina a favor da criação de um Estado palestino. E aí, no meio desse protesto, a gente tinha um ato que era crianças e adolescentes com paus e pedras contra tanques israelenses. Isso é óbvio que levou o desconforto, o incômodo, e o governo de Israel a reprimir violentamente essas manifestações, e uma das práticas era prender mesmo crianças e adolescentes palestinos. Então eles têm uma estimativa de que cerca de 25 mil crianças e adolescentes precisaram de atendimentos médicos.
apesar de ter rolado mais de 1.200 mortes de palestinos durante esse momento. E vai ser nesse contexto da intifada rolando lá em Gaza que vai ser criado o grupo Hamas, que ele nasce também, assim como a Jihad Islâmica, com o objetivo da destruição total do Estado de Israel. Mas lembrando que o Hamas e a Jihad Islâmica são grupos diferentes, apesar dos dois serem grupos extremistas. Vai ser nesse cenário de pressão interna e externa que na década de 90, o primeiro-ministro de Israel, chamado Rabin, vai parar, sentar para conversar com o líder da OLP, que é a Organização pela Libertação Palestina, que é uma organização que envolve vários grupos, partidos políticos, como o Fatah, que é uma organização socialista que defende a criação de um Estado laico na Palestina e também defende a existência do Estado de Israel. E por esse motivo, também por ser socialista, é óbvio que o Fatah não vai agradar muita gente. E quando a coisa parecia estar caminhando, parecia estar dando certo, em prol de um cenário menos violento, para a criação de um Estado, a criação e reconhecimento de um Estado da Palestina por Israel, o Rabin, que estava negociando com o Arafat, que é um representante da OLP e era representante também líder dos Fatah, e num acordo conhecido como Acordo de Oslo, o Rabin foi assassinado quando ele foi para Israel por um extremista judeu. E com esse assassinato, os acordos desabam, a coisa volta a ficar muito tensa. Agora vai ter a segunda intifada lá nos anos 2000, com o Hamas agora coordenando ataques suicidas de homens-bombas se jogando para cima do exército israelense. Então assim, a coisa fica muito feia. Existe a desconfiança até hoje que alguns grupos israelenses e estrangeiros financiavam o Hamas justamente porque era mais interessante para eles o Hamas do que o Fatah, porque o Fatah era mais ali socialista, né? Principalmente a partir de 2007, quando ocorre um racha total e o Hamas começa a rivalizar diretamente com o Fatah pelo controle ali da região, né, Palestina. E vai ser ali no contexto da segunda intifada, que Israel vai construir uma superestrutura que cerca a Cisjordânia com muro, com grades, arames farpados, justamente para controlar intensivamente o fluxo de palestinos, política essa que vai ser muito conhecida internacionalmente, inclusive por membros do governo da África do Sul, como políticas de apartheid praticadas por Israel com a população palestina. Nesse contexto também que Israel desocupa Gaza, que será instantaneamente ocupada pelo Hamas. Já a Cisjordânia vai ficar dividida em 3 tipos de região. A primeira vai ser uma região administrada, ocupada totalmente por palestinos e pelo Fatah. Então vai ser uma região palestina, administrada, governada pelo Fatah, que também é palestino. O segundo tipo de região vai ser uma região ocupada e administrada politicamente pelo Fatah, mas com a segurança administrada e controlada por Israel. Então Israel é ali que vai definir os moldes de segurança com o exército israelense atuando naquela região. E a terceiro tipo de região que a gente vai ter na Cisjordânia vai ser uma região que vai ser administrada militarmente, politicamente e ocupada pelos judeus, que são os famosos assentamentos. Então são assentamentos ocupados pelos judeus ali na Cisjordânia, justamente talvez visando, né, que essa região seja integrada a Israel no futuro. E até hoje, apesar da ONU reconhecer já a Palestina como um Estado em observação não membro, não existe um reconhecimento da Palestina enquanto um Estado oficial, apesar de muitos países defenderem esse reconhecimento, como o Brasil. E agora vamos lá para o conflito que está acontecendo agora. Qual foi o estopim que levou a essa barbaridade que está acontecendo agora? Vamos lá. Primeiro fator é o governo Netanyahu, que é um governo que realizou alianças com diversos partidos e organizações extremistas para ganhar a cadeira de primeiro-ministro, e com isso se intensificaram no governo algumas políticas e práticas que intensificaram a segregação, as questões fronteiriças e o trato com o palestino, assim, de maneira totalmente arbitrária. E o segundo fator foi que estavam começando a existir ali algumas negociações entre o governo, né, de Netanyahu e o governo israelenses com o governo dos Estados Árabes, como a Arábia Saudita, visando ali um acordo em comum, mas mediado através dos interesses da Palestina pelo grupo Fatah. E é óbvio que isso não estava agradando o grupo Hamas. E o terceiro motivo, que até ajuda a explicar o porquê isso rolou agora, foi por causa das tensões que estavam envolvendo ali a mesquita de Al-Aqsa, que é uma das mesquitas, um dos lugares mais importantes para o islamismo, que fica no Monte dos Templos, que é um dos lugares mais sagrados para o judaísmo.
E nesses últimos meses estava rolando muitas tensões ali naquele lugar, estava rolando sacrifícios judeus, estava rolando troca de provocações, até ameaças de destruição da mesquita, e isso já estava levando ao conflito do Hamas, da Jihad Islâmica, tudo atacando Israel, Israel fazendo uma contraofensiva e Hamas fazendo outra contraofensiva. Então, assim, essas provocações ali justamente no lugar mais sensível, que é Jerusalém, ali envolvendo a mesquita de Al-Aqsa, que vai levar a esse ataque que o Hamas realizou. Foi denominado pelo Hamas justamente de dilúvio de Al-Aqsa. Então esse ataque, né, chamado dilúvio de Al-Aqsa, tem justamente esse teor religioso no qual o Hamas convoca outros países islâmicos para atacar Israel, usar isso de pretexto para atacar Israel. Então o Hamas, a partir de Gaza, começou a coordenar uma série de ataques contra várias pessoas israelenses, principalmente nos lugares ali que tinha esses assentamentos. Então o conflito ele tomou uma proporção muito grande, muito violenta. Hoje já existem preocupações de que a ação de Israel, do Netanyahu, do governo de Netanyahu, leve ao fim total da Palestina, e isso poderia escalar numa forma assim maluca, porque vários países árabes da Liga Árabe apoiam a Palestina e com certeza não ficariam satisfeitos, como a Arábia Saudita, o Egito, o Iraque, Emirados Árabes Unidos, Catar e até o país persa, que é o Irã, né, que financia o Hamas e é uma potência nuclear, igual a Israel. Então, assim, isso poderia até levar a um conflito nuclear se essa guerra escalasse. Então, vocês viram aí que é muito complexo a resolução desse conflito, até porque envolve muita gente, muito interesse internacional, até porque Israel aquece o mercado bélico internacional. Inclusive, o Brasil vende armamento para Israel durante essa guerra, vende bomba cluster lá. Então, gente, é muita coisa, tem muita coisa acontecendo. Tem a nascente de rios controlados por Israel, que a população palestina sofre com desidratação. A gente tem esses ataques violentos feitos por vários grupos, né? O Hamas, a Jihad Islâmica, o Hezbollah. Então, o ideal seria o ideal, que é muito distante, porque envolve muita coisa, mas seria um acordo para reconhecimento e criação de um Estado da Palestina, assim como estava sendo construído lá, quando ia ter o acordo de Oslo, antes do Rabin ser assassinado. Então, assim, a resolução é essa, por esse caminho, um fim dessas políticas segregacionistas, talvez a via por outros grupos, como é o caso do Fatah, que já existe, é uma organização concreta que existe, que negociou, que veio da OLP. Então, assim, esse é uma das possíveis soluções de um conflito que começou há muito tempo e que parece também não ter tempo para acabar.